olhar a Jesus Salvador, pois o seu grande amor já provou. Com seu sangue na cruz e sofrendo em dor, tua falta também já pagou. Viverás, vida tens em olhar a Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Vida tens em olhar a Jesus Salvador. Já por ti ele tudo sofreu. Com o amor dá perdão ao maior transgressor. Vê Jesus que por ti padeceu. Viverás, vida tens em olhar a Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Que bom que você chegou neste canal. Não muda, não passa, fica aqui comigo. A gente está em uma sequência. 3 encontros nessas quartas-feiras que estão acontecendo neste canal. Eu sou o pastor Binho Oliveira e eu tenho o prazer de dividir a palavra com você nesses encontros que estão sendo assim maravilhosos. Na semana passada eu falei por volta ali de 15 minutos fazendo uma reflexão sobre uma parábola. Coisas simples, diretas, que podem nos ajudar na nossa prática de vida. E na semana passada, naquele vídeo que você pode assistir daqui a pouco, a gente fez uma oração no começo e eu disse que a gente nunca abre a Bíblia sem falar com Deus. Eu vou continuar pertinho do texto da semana passada, que era Lucas capítulo 18. Hoje a gente vai para Lucas capítulo 19, mas eu quero te convidar a orar comigo. Então, se for possível, acompanhe essa oração da maneira mais reverente possível, porque a gente vai falar com Deus, mesmo que você esteja vendo esse vídeo um pouquinho depois, um pouquinho antes do que a gente postou e colocou na internet, mas é importante que a gente vai agora ouvir da palavra dele. Então, a gente precisa se concentrar, a gente precisa falar com o Senhor. Então, vamos lá. Falei então várias vezes, né? Vamos orar. Querido Deus e Pai eterno, te peço a tua bênção. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez. Há tantas coisas acontecendo na nossa cabeça, no nosso coração. Desde o nosso último encontro, tantas coisas aconteceram. Situações fáceis, situações difíceis, alegria, tristezas. Por isso nós te pedimos, Pai, que neste momento, nosso novo encontro, o Senhor nos ilumine para entender que o Senhor tem planos especiais para todos nós, individualmente inclusive. Assim, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Texto escolhido, Lucas capítulo 19, a história de Zaqueu. Se você é cristão e tem uma prática de vida em igreja, com certeza você já deve ter ouvido a história de Zaqueu, ou pelo menos você já ouviu a musiquinha. Zaqueu pequeno, quase anão, morava em Jericó. E aí a gente conhece a história de Zaqueu, que é um camarada, ou melhor, não vou contar a história, né? Vou ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia e a gente vai entender melhor a história, com certeza. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, que é uma árvore pequena, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que é ele que se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor,
Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Texto maravilhoso. Gente, a gente parar um pouquinho no meio da semana para poder lembrar de Zaqueu é coisa boa. E eu vou te explicar por que é coisa boa. A palavra Zaqueu, o nome Zaqueu, quer dizer justo. E Zaqueu era o chefe dos publicanos, ou seja, dos cobradores de impostos. Se hoje já temos dificuldade com toda a carga de corrupção que existe ao nosso redor, imagina em uma época que o governo dominante fazia o seguinte: ele trazia pessoas do próprio povo para cobrar os impostos. Então, no caso, não estamos falando de Roma. Roma dominou aquela região, colocou Zaqueu e outros para serem cobradores de impostos e permitiu que, através da cobrança, eles fizessem o salário deles. Está entendendo o que eu estou dizendo? Roma dizia: olha, você pode me entregar, você deve me entregar esse tanto. Mas e aí, o meu trabalho, o meu salário, eu vou tirar da onde? Aí Roma dizia assim: não, você tira colocando um imposto a mais. Além disso, tem a corrupção de pagar menos, paga mais. E a Bíblia diz que os cobradores de impostos, e não só a Bíblia, a própria história, eram odiados, mas muito odiados, e com razão. Imagina um seu amigo, ou um vizinho seu, ou um parente seu, cobrar de você impostos, e não só cobrar impostos devidos, mas cobrar indevidamente e fazer fortuna às suas custas. Zaqueu vivia de uma situação de ser pária da sociedade, rejeitado, separado. As pessoas não queriam estar perto de Zaqueu. Ninguém, gente, ninguém queria estar perto de Zaqueu. Era como muitos políticos nos nossos dias, ou como algumas pessoas que foram pegas cometendo pecados, erros públicos. Então, ninguém queria estar perto, porque falou assim: vão me assemelhar com ele. E aí, Zaqueu ouve de Jesus. E aí vem a minha primeira pergunta, e, lógico, um grande ensinamento. E é um grande ensinamento não porque eu estou falando, é um grande ensinamento porque eu aprendi isso. Eu fiquei pensando por que Zaqueu queria ver Jesus. Por que Zaqueu queria ter esse contato ao ponto de se prestar ao ridículo, um homem rico, com vestes caras, de subir em uma árvore e ser visto por todas as pessoas? Olhando atentamente as páginas anteriores a essa história na Bíblia, nós descobrimos que Jesus já estava em um nível de fama muito grande. Já havia curado e feito curas e milagres muito absurdas. E uma das questões mais próprias que mexe com Zaqueu é que Jesus tinha entre os seus discípulos um também ex-cobrador de impostos. Então, Mateus, que é esse homem que seguia Jesus, que Jesus o convida enquanto ele cobra os impostos, traz para Zaqueu a esperança que, se Mateus pode seguir a Jesus, eu também posso. Se Jesus é um homem que permite que cobradores de impostos o siga, eu quero conhecer esse homem, porque esse homem é diferente. Então, Zaqueu já estava sendo tocado pelo Espírito Santo. Gente, quanto mais a gente olha para nós, menos a gente vê Deus. Mas quanto mais a gente olha para Cristo, mais a gente consegue entender quem somos e definir o que devemos fazer. Zaqueu, quando ele para de olhar para a sua ganância e começa a olhar para as oportunidades de ser restaurado a uma relação especial com o seu povo novamente e com Deus, ele fica enlouquecido. Tão enlouquecido que sobe numa árvore. Binho, para um pouquinho, você acelerou. Como assim acelerou? Você falou que fazer relação com o seu próprio povo. Ele não tinha relação com sua família, com o seu povo? Tinha, já disse, era ruim. Mas tinha um problema que eu não disse. Por ser alguém dessa natureza, ele era proibido. Ele não era bem recebido na igreja. Então, Zaqueu, ele não ia para a igreja.
Eu não sei se eu falei, e eu estou falando algumas coisas aqui, talvez eu tenha esquecido, o nome Zaqueu quer dizer justo. Então, todas as vezes que as pessoas olhavam o publicano, olhavam aquele homem pequeno, eles diziam assim, ele deveria ser justo, mas está me roubando. Imagina, olha, gente, Zaqueu chegou, o justo chegou, me dá aqui minha propina. Entende o que eu estou dizendo? Então, agora Zaqueu não tinha ambiente na igreja, ambiente na sociedade, e ele sobe em cima de uma árvore, porque não tinha mais o que perder. E eu acho bonito do texto, que quando Zaqueu sobe na árvore e Jesus entra na rua, começa um processo sobrenatural. Nesse momento que você entrou no canal desta igreja, na Igreja Adventista Central de Santo André, você entrou num ambiente sobrenatural. Você poderia estar em qualquer outro canal, assistindo qualquer outra coisa, mas você está parada me assistindo falar sobre Zaqueu. Nesse momento, Jesus está olhando para você, como eu olho agora, através da tela, para te dizer coisas próprias que só ele poderia dizer. As palavras que eu vou dizer agora para você são palavras que vêm diretamente da Bíblia, passam pelo Espírito Santo e vão agora direto para o seu coração. Primeira lição, deste momento do qual Zaqueu encontra Jesus, ou melhor, Jesus encontra Zaqueu. Zaqueu em cima da árvore, Jesus para naquele lugar e olha para cima. Mas melhor do que citar é ler. Jesus, então, chegando àquele lugar onde Zaqueu estava, momento exato, olhando para cima, diz, Zaqueu. Ele não diz, ei, pequeno homem. Ele não diz, de menor. Ele não fala, de pequena estatura. Ele não fala, homem. Ele não diz, morador de Jericó. Ele não diz, ei, você aí, desce daí. Ele olha, ele cita o nome. Ele fala, Zaqueu. Jesus está entrando na cidade, olha e diz, Zaqueu. Pode ser que Jesus já conhecia, em termos comuns, mas eu não consigo crer que essa passagem é termos comuns. É o próprio Cristo dando personalidade, olhando para a pessoa e falando o nome dela. Como eu estou dizendo para você, Maria, hoje. Como eu estou dizendo para você, João. Como eu estou dizendo para você, Michele. Como eu estou dizendo para você, Marcos. Como eu estou dizendo para você, Bruno. Como eu estou dizendo para você, Luíde. Entende? Deus conhece você pelo nome. Mesmo que eu esteja citando os nomes aleatoriamente e acertado alguns, Deus conhece você pelo nome. E aí, Zaqueu recebe uma outra notícia, além de ouvir o seu nome sendo pronunciado por Jesus. A frase, desça depressa. Essa é uma outra lição. Quando a gente encontra Cristo, a gente não se demora, batendo papo em um ponto no qual a gente não pode estar perto dele. A gente precisa obedecer às suas palavras. Começamos obedecendo coisas pequenas e depois vamos aumentando, ao ponto de estarmos dispostos a dar a nossa própria vida em prol da mensagem de Cristo Jesus. Mas no começo, são pequenos atos. Zaqueu, desça depressa. Maria, desça depressa. Binho, desça depressa. Após descer, Jesus, olhando na sequência da frase, diz, porque hoje me convém ficar na tua casa. Talvez você não saiba, mas ainda é assim, a gente chama para a nossa casa quem a gente gosta. A gente chama para a nossa casa quem a gente quer estar perto. No Oriente Médio, isso é levado tão a sério, que quando as pessoas chamam para a pessoa ir na sua casa, ele está dizendo para toda a vila, para todas as pessoas que você concorda com as ideias dela e que vocês são íntimos, porque você não vai na casa de qualquer maneira. O acolhimento é especial. Quando Jesus diz que vai na casa de Zaqueu, ele está dizendo publicamente que ele assumiu um compromisso com Zaqueu. Zaqueu desce e vai passando pela multidão, aqueles que sabiam que ele era ladrão, e não só ladrão, mas o chefe da quadrilha, porque ele era o chefe dos publicanos, e a turma vai abrindo, e Zaqueu passando agora, feliz da vida, orgulhoso, com Jesus, e vai indo. É linda essa história. E Jesus segue. Enquanto Zaqueu se aproxima de casa, para preparar um banquete, um homem rico, cheio de posses, junto com Jesus e seus discípulos, a Bíblia diz algo especial no versículo 7. Dá uma olhada. Todos os que viram isso murmuravam. Vou repetir.
Todos os que viram isso murmuravam. Não eram alguns, não eram 3, não eram 20, eram todos murmurando, dizendo: como é que ele vai se hospedar na casa desse pecador? E ouvindo essa conversa, porque a casa ficou aberta, cheia de gente, Zaqueu é tomado por um impulso, se levanta e diz: ei, vem cá, a partir de hoje eu vou cumprir a lei. Hã? Como assim, pastor Binho? Gente, esse texto falado por Zaqueu, na Bíblia, que ele vai devolver 4 vezes e tal, defraudado, isso é da própria Bíblia. Não é um número inventado. Você vai encontrar isso em Êxodo e em Deuteronômio. Lá existe essa regra que deveria ser cumprida quando alguém roubava, quando alguém agia de maneira errada nos negócios. Então, Zaqueu, ao aceitar Jesus, ele está cumprindo a lei. Ao aceitar Jesus, ele começa a fazer o que Jesus pediu. Lembra que eu disse para você lá atrás, que começa com uma coisinha pequena, descer da árvore, e depois vai aumentando, aumentando, aumentando? E essa ação de Zaqueu faz Zaqueu tomar uma atitude, ou melhor, faz Jesus agir de uma maneira absurdamente linda. Versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é o filho de Abraão. Vou repetir: hoje também houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Gente, Jesus se levanta e defende Zaqueu publicamente e diz: houve salvação nessa casa. Ele agora se torna justo. E ele diz mais, ele fala: ele também é descendente de Abraão, ou seja, ele continua filho da promessa. Ele devolve Zaqueu para o corpo da família. Ele devolve Zaqueu para dentro desse contexto familiar. Coisa linda de se ver e muito, muito especial. E se acabasse só por aí, não acaba não. Porque no versículo 10 ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, se você está perdido, se você precisa de salvação, se você está buscando uma vida de um relacionamento mais íntimo com Deus, se você está doido para subir em uma árvore, para pelo menos ver a face de Jesus, nessa noite, Jesus olha para você, te chama pelo nome, pede para começar por coisa pouca, e depois ele vai ampliando para que ele possa declarar publicamente que você é um filho de Deus, amado e salvo pelo Senhor. Que Deus te abençoe muito, muito, muito nessa semana. Até a próxima, que é o nosso último encontro desses 3, onde a gente vai falar novamente sobre Deus. Vamos abrir a Bíblia, vamos orar novamente e com certeza o Senhor vai nos abençoar. Vamos orar? Querido Deus e Pai eterno, te agradecemos muito pelo teu carinho, te agradecemos pelas histórias deixadas na Bíblia. Nos ajuda a subir quando for necessário nas árvores para poder te enxergar. Nos ajuda a descer quando for necessário para poder te receber. E continua trabalhando conosco para que possamos cumprir a lei, viver de acordo com a tua vontade e mudarmos a nossa história. Não porque temos algum mérito, mas porque o Senhor decidiu entrar em nossa vida. Em teu nome nós te louvamos. Amém. Até a próxima quarta, e a gente se encontra aqui. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui